Olá, tudo bem? Nesse vídeo você vai aprender como desenhar natureza de um jeito bem simples. Você vai aprender a desenhar árvores, troncos, folhas e arbustos. Você vai aprender a desenhar pedras e rochas, rios e mares. Então fique nesse vídeo que você vai gostar muito de como aprender paisagem. Então bora lá, pega os seus materiais de desenho e vamos começar. Então, esse estilo de desenho é mais adequado para o desenho de mangá. Por isso que eu não estou focando tanto no realismo. Então, para fazer esse desenho, eu estou usando apenas duas canetas, que eu vou deixar aí na tela para vocês. A estrutura da árvore, quando considerada para o desenho, se subdivide em tronco e galhos. A árvore, com todas as suas folhas, pode ser definida a partir de linhas que retratam os seus contornos. Uma segunda possibilidade é a utilização de rachuras para definir a sua textura. Aqui está um exemplo de rachura. Então, a ideia de por trás do rachurado é retratar as áreas sombreadas, como no desenho. E também você pode desenhar linhas irregulares para quebrar a monotonia do visual. E também o tamanho e a forma dos galhos e das folhas devem variar para que o desenho não fique com o ritmo monótono. Aqui eu vou dar um exemplo do desenho com galhos sem folha. E aqui também eu vou dar um exemplo de galhos com folhas definidas para linhas de contorno. E se você não sabe desenhar rachuras, tem um vídeo aqui no meu canal que eu explico exatamente isso. Lá você vai aprender tudo. Então agora eu vou te ensinar a como desenhar troncos, folhas e arbustos. Então o tronco é desenhado a partir de uma estrutura cilíndrica. E esta estrutura deve ser acrescentada à textura a partir de linhas paralelas e regulares. Aqui eu vou dar um exemplo de luz e sombra dessa textura, e sombra, luz e sombra. Agora vamos desenhar passo a passo, em 3 etapas, para você aprender melhor. Em primeiro lugar, vamos desenhar o cilindro. Você pode desenhar com uma régua se você desejar. Você faz 2 linhas em diagonal, depois você faz 2 arcos, em cima e embaixo, como que está no desenho. Para acrescentar a textura, eu escolho o lado da sombra. Daí eu venho acrescentando pequenas linhas meio encurvadas para representar a madeira. Para fazer os 2 lados de sombra, eu acrescento o outro lado, a mesma coisa. Daí eu deixo em branco, bem no meio do cilindro, pois assim vai representar uma madeira de tronco mais realista possível. Então, agora a gente vai aprender a como desenhar as folhas. Então, as folhas e a grama ganharão em seu realismo se forem retratadas vergando-se sobre o próprio peso. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês de folha, grama e tufo de grama. Então vamos fazer passo a passo cada uma delas. Primeiro eu faço o vergão da grama, como representado em cima. Depois eu faço a folha. Assim em diante eu faço a grama e depois eu faço o tufo de grama. Então assim você pode inventar do jeito que você quiser. Agora eu vou dar um exemplo para vocês de como desenhar arbustos. Os arbustos podem ser desenhados como as árvores. Você faz pequenas texturas de linhas variadas. Então, e agora em galhos de arbustos e árvores, a utilização de preto para retratar o verso das folhas dobradas e as que ficam atrás de outras reforçará a ideia de profundidade. Aí vai da tua ideia se você quer um pouco mais de realismo. Agora vamos aprender a como desenhar pedras e rochas. A forma de pedra que será desenhada depende do local onde ela estará situada. Uma pedra posicionada em meio a um rio ou fluxo de água terá uma forma arredondada e uma aparência lisa. Já uma rocha próxima a um penhasco terá a sua forma desgastada pela ação dos ventos ou das ondas. Então vamos desenhar a pedra passo a passo. Primeiro eu vou desenhar a pedra mais fácil. Primeiro eu vou fazendo o formato da pedra. O formato da pedra pode ser do jeito que você quiser. Então eu vou fazendo ela meio arredondada, meio oval. Depois eu vou acrescentando pequenos riscos de sombreamento da pedra para dar um pouco mais de textura. Agora já as rochas, um pouco mais difícil de fazer, eu vou fazendo pequenos pontos nela. Depois eu vou vindo sombreando também, a mesma coisa que eu fiz com a anterior. Assim,
o desenho consiste em ficar um pouco mais fácil. Agora vamos aprender a desenhar rios e mares. Para fazer desenho em alto mar, a água pode ser retratada de uma forma mais calma ou mais turbulenta, dependendo da necessidade. Nesse caso, a dinâmica implica em linhas quebradas e um ângulo mais próximo da visão. E na praia, uma quantidade de espuma emerge do quebras das ondas, se estendendo em um formato que lembra uma rede. E quando uma onda é desenhada, deve-se ter em consideração o seguinte movimento. Após a água se elevar, o volume de espuma aumenta, espalhando-a em direção à praia, quando a onda se quebra. O modo de como se retrata o quebrar de uma onda varia de acordo com a força do impacto. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por vocês assistir até aqui. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal e deixa o seu comentário do que vocês acharam desse vídeo. Muito obrigado, valeu!